de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Em oração para o Brasil. Ué, em oração para o Brasil. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. Vocês sabem que a Psicologia Social estuda, né, os fenômenos sociais, né, como a sociedade se organiza e tudo mais. Eu sou mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. E aí, você, meu ouvinte, pode me perguntar: ué, André, por que esse tema em oração para o Brasil? Por que você está falando disso? O que está acontecendo de tão errado com o nosso país que precisamos orar para o Brasil? Ué, o que está acontecendo? O Brasil está na Copa, está tudo bem, não tem problema nenhum. Precisamos orar porque vivemos em um período atual de várias imposições, censura, desrespeito principalmente à Constituição do Brasil. Então estamos num período muito complicado. E algumas pessoas que estão acompanhando, especialmente pelas mídias sociais, por alguns canais de TV, então a grande mídia em alguns canais já está noticiando alguma coisa. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Brasil. Muitos não estão percebendo porque estão distraídos com a Copa do Mundo, ou distraídas com a Copa do Mundo. Então, ficar assistindo, né, o jogo da Copa, eu acho que não tem problema nenhum. Eu também gosto de assistir o jogo do Brasil e tudo mais, para mim não tem problema nenhum. Mas a gente não deve se distrair a ponto de não perceber as outras áreas do Brasil, a área política, a área social, a área econômica. Então vamos continuar observando o que acontece no nosso país. A velha estratégia do Império Romano para distrair a população com pão e circo está sendo usada na atualidade com a Copa do Mundo. Então, o que acontecia no Império Romano? Como é que eles distraíam a população dos desmandos lá do imperador da época? Dava pão e circo. E o circo, um dos circos era o Coliseu, que tinha aqueles espetáculos com gladiadores e tudo mais. Então, distraía a população dando pão e circo. Então, de certa forma, claro, todos nós podemos assistir os jogos da seleção sem problema algum, mas que não façamos disso uma distração tão grande que não prestemos mais atenção na questão política, na questão econômica, na questão social do Brasil. Porque os bastidores estão fervendo. E você que está acompanhando as notícias recentes está percebendo isso. Mas dessa vez não está dando muito certo. Então, a estratégia de pão e circo não está dando muito certo. Então, talvez eles imaginavam que toda a população estaria tão entretida com a Copa do Mundo que não prestaria atenção nas movimentações políticas, econômicas, sociais. Então, dessa vez não está dando muito certo, porque a população do Brasil já despertou para os problemas políticos, autoritários e outros que estão acontecendo nos bastidores do Brasil. Então, está toda a população ligada e percebendo toda a movimentação. Talvez o cálculo de alguns fosse esse. Todos os demandos poderiam ser feitos na época atual, porque a população estaria distraída com a Copa do Mundo. Então vamos fazer uma série de coisas, projetos, movimentações políticas e tudo mais, nos bastidores, porque a população vai estar distraída. Não deu certo. Dessa vez não deu certo. A população está mais atenta do que nunca nos bastidores políticos, econômicos e sociais do Brasil. Está muito atenta a tudo o que está acontecendo. E está ainda se manifestando nas ruas. Determinadas emissoras de televisão não noticiam, outras noticiam. Então a própria grande mídia
já está dividida. Não é toda a grande mídia que faz esse pacto de silêncio. Então, uma parte da grande mídia está noticiando, sim. E vamos lá para as perguntas, né? Eu tenho feito os programas com perguntas e respostas, porque aí é mais fácil a gente desenvolver o tema. Primeira pergunta. Será que as nossas preces serão atendidas? Ué, o tema foi em oração para o Brasil, né? Será que sairemos dessa situação autoritária e de censura que o Brasil se encontra? Será que nós sairemos disso? Será que esses problemas serão realmente resolvidos? Primeira resposta. Precisamos manter a nossa fé e esperança de que tudo seja resolvido e de maneira rápida, né? Quanto mais rápida, melhor. Segunda pergunta. Alguns já perderam a fé e não acreditam mais que a situação do Brasil possa melhorar. Então, não, vai daí para pior, não vai se resolver. Então, esse período tão autoritário, esse período tão censurador, esse período tão nefasto, né, da história vai continuar e só vai piorar. O que nos garante que a situação melhorará? Então muitos acham que não, que só vai piorar, que não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou, não tem forma de resolver. Então, vamos lá para a segunda resposta. Muitas ações estão sendo feitas na atualidade para que a situação melhore. Então, muitas ações estão sendo realizadas. Com o apoio da população que está se manifestando nas ruas, as medidas corretas poderão ser feitas, né? Então, a população está nas ruas, sim, e especialmente diante das Forças Armadas, né? E aí vocês podem perguntar, mas por que a população está fazendo isso? Então, a população está lá com faixas dizendo SOS Forças Armadas. Então, querem que as Forças Armadas resolvam essa situação. Então, é isso que os manifestantes estão fazendo nas ruas do Brasil. E, pelo menos, nós precisamos saber desse fato. Então, tem alguns veículos de comunicação da grande mídia que não estão noticiando, mas é uma notícia importante, você não acha? Milhões de pessoas pelo Brasil se manifestando e alguns veículos de comunicação não falam nada. Outros já estão falando, isso é verdade. Terceira pergunta. Você falou de oração para o Brasil, mas de que adianta orar? Então muitas pessoas pensam assim, mas oração não adianta nada. Ficar lá rezando, orando, para quê? Não adianta nada. A situação já está ruim, vai ficar pior, não adianta orar. Aí que eu vou dar a terceira resposta. Oração significa ação oral. E quando oramos, pedimos ajuda para a maior inteligência do universo, que é a inteligência suprema, ou então podemos chamar de consciência cósmica, ou então podemos chamar simplesmente de Deus. Então, quando fazemos oração, nós solicitamos a ajuda dessa inteligência suprema, dessa consciência cósmica, ou de Deus. As pessoas estão clamando, em primeiro lugar, para uma intervenção divina, uma intervenção de Deus. E, na sequência, uma ação humana correspondente. Então, o que as pessoas estão pedindo é que, neste momento histórico, Deus, né, nos ajude. E se houver uma ajuda do maior poder do universo, é claro que é uma ajuda significativa. E é claro que é a ajuda que vai fazer a diferença. E como as pessoas vão agir, né, em consonância com isso, depende desta ajuda, desse planejamento e tudo mais. Então, realmente, oração não é uma coisinha fraca, que não tem resultado nenhum. Muito pelo contrário. Estamos acessando a maior inteligência. Por isso que o tema de hoje é em oração para o Brasil. Para a situação que nós estamos vivendo na atualidade, né, que os bastidores estão fervilhando, né, coisas muito
fortes podem acontecer até em breve, né? Quarta pergunta. E aí, você pode me dizer assim, bom, André, você fala tanto de geopolítica, você fala tanto de nova ordem mundial, e a pergunta pode ser a seguinte, mas a nova ordem mundial que você tanto fala em geopolítica não é muito mais poderosa do que todos os manifestantes que se colocam contra ela? Então você pode dizer assim, não, mas André, existem poderes econômicos no mundo muito fortes, né? Que adianta as pessoas irem na rua para se manifestar, para se colocar contra esses poderes? Esses poderes são muito mais fortes. E aí eu vou te dar uma resposta, quarta resposta. Não, é o contrário. O povo se manifestando é muito mais forte do que todos os demandos da nova ordem mundial. E essa manifestação, seja no Brasil, seja em outros países do mundo, ocorrendo e o povo se colocando, se manifestando, então é este povo que vai fazer a diferença. Aliás, na Constituição do Brasil, na Constituição dos Estados Unidos, o poder emana do povo. Então precisamos ter consciência disso. Então é a população que vai solicitar a ajuda necessária para resolver todos os problemas que temos na atualidade. E a quinta pergunta ainda envolve essa questão de nova ordem mundial. Quinta pergunta. Mas o que a nova ordem mundial tem a ver com as manifestações no Brasil, né? Porque muitas vezes a pessoa vê todo o problema de uma forma muito localizada. É um problema político brasileiro, é um problema social brasileiro. O que a nova ordem mundial tem a ver com isso? É que na atualidade não temos mais um planeta separado, cada país agindo por si. Nós temos uma organização global, mundial, agindo. E simplesmente, né? Então, o que a nova ordem mundial tem a ver com as manifestações no Brasil? Tudo a ver. A nova ordem mundial é o seguinte, em síntese, você vai encontrar isso em livros de história, geografia, é um dado histórico, né? Então, a nova ordem mundial, que é como os poderes econômicos se organizaram depois da dissolução da União Soviética em 1991, ou seja, com a dissolução da União Soviética, havia dois polos de poder no mundo, aí a União Soviética se dissolveu, aí ficou um polo só, os Estados Unidos, mas aí todos os grupos econômicos se reorganizaram, especialmente esses grupos econômicos que dominavam a economia do planeta. Então, grupos econômicos que correspondiam ao que era chamado antigamente de governo oculto, deep state, estado profundo, os donos do mundo e tudo mais, se reorganizaram na nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial é a organização que está por trás de todo esse autoritarismo, censura e desmandos que acontece no Brasil. Então, não é nada assim casual, um fenômeno local, né? A história nunca foi apenas localizada, né? A história de um país, sem ter relação com outro. Sempre houve interações internacionais e cada vez mais intensas, e hoje mais do que nunca, né? Então hoje existe uma geopolítica muito forte. Como eu vim falando todos esses anos aqui no programa de rádio, a nova ordem mundial se organizou de uma forma muito autoritária, muito impositiva no mundo inteiro e recebe o combate de forças independentes, então que estão combatendo esta nova ordem mundial. Então o grande embate na atualidade é esse, e que se manifesta no Brasil da forma que vocês estão vendo. Então as pessoas se manifestando na rua há vários dias, e são milhões de pessoas pelo Brasil. Não são apenas milhares, são milhões de pessoas pelo Brasil, em todas as cidades. Então, o que está acontecendo? Por que a grande mídia, alguns meios de divulgação da grande mídia não falam nada? Tem um meio de divulgação que só está falando da Copa. Tem um específico que só está falando da Copa. É como se a única coisa que estivesse acontecendo no mundo fosse a Copa do Mundo. Então,
no jornalismo, em tudo, só fala da Copa, como se fosse a única questão que está acontecendo no mundo. Justamente para desviar o foco, né, dos problemas. É o famoso pão e circo dos romanos, né? Então os imperadores romanos queriam tirar o foco deles mesmos, eles então faziam o seguinte: pão e circo para a população, deixa a população alienada, se divertindo, e aí eles nos esquecem, e aí os imperadores romanos tinham a seguinte ideia, que eles poderiam fazer o que quiser, mandar, desmandar, tapear, fazer o que fosse, ninguém estaria percebendo, porque está todo mundo alienado, né? Pão e circo, né? E tudo mais. Então o que acontece é isso, né? Então algumas emissoras apostam nisso, que só vão falar da Copa, e que a população cairia nessa armadilha, mas não caiu. A população está assistindo a Copa, evidentemente, mas também está prestando atenção nos bastidores da política, da economia e da própria sociedade. Sexta pergunta: e como a população poderá vencer esta nova ordem mundial que faz todos esses desmandos nos bastidores do mundo e do Brasil? Então, faz toda essa organização de censura, de controle, de mandos e desmandos, de autoritarismo, né, no mundo e no Brasil. Ué, se ela faz tudo isso, como a população poderia combater, né, essa nova ordem mundial? Sexta resposta: todo poder emana do povo. Isso nós precisamos ter a consciência disso. Ou seja, aquela frase, né, que o povo sai nas ruas, né, o povo unido jamais será vencido, é uma verdade. Então, se tivermos uma população desperta, que não aceita mais desmandos, que não aceita mais autoritarismos, que não aceita mais ofensas, então essa população tem condições de sim desmobilizar tudo que foi organizado contra o povo. Evidentemente, aquilo que não está organizado contra o povo permanece, mas o que está organizado contra a população pode ser desmobilizado. Se o povo continuar clamando por justiça e liberdade, é isso que o povo clama: justiça e liberdade. Eles não querem nenhuma irregularidade, querem justiça e liberdade. Ele conseguirá o seu intento, que eu ressalvo, é de justiça e de liberdade, e que eu reforço, é de justiça e de liberdade. Então o que as pessoas estão buscando? Justiça social e liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, é claro que também. Então todo tipo de liberdade e todo tipo de justiça, né? É isso que as pessoas estão pedindo. Sinal que estão vendo muitas injustiças e muita falta de liberdade. E, finalmente, a sétima pergunta, que é a seguinte: você pode me perguntar, André, será que um dia eu entenderei, ou será que um dia nós entenderemos o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Porque é muito complexo, né? Então, geralmente nós entendemos melhor a história passado o período histórico. Isso é uma verdade. Mas é que as pessoas já estão hoje com tanta... A mídia social, a internet, de certa forma, trouxe para o mundo informações muito rápidas. Então as pessoas estão antenadas muito rapidamente. Então estão cientes do que está acontecendo muito rapidamente. Então você pode se informar, sim. Ô André, mas não tem muita desinformação no meio disso tudo? Tem muita desinformação, muita fake news, tem tudo. Tem de tudo que você pode imaginar. Então você vai checando, você vai vendo o que é fake news e o que não é. Só não vejo o que é fake news pela grande mídia, porque pela grande mídia não dá, né? São eles que dão as notícias, eles vão continuar com as mesmas notícias. Então veja o que é fake news por outros meios e vai checando tudo. O que é verdade, o que não é, o que é fato, o que não é. Então, sétima resposta. Nós iremos não apenas entender,
Mas todos nós poderemos acompanhar esses fatos históricos que acontecem e acontecerão com muito mais consciência social. Isso que está acontecendo. O gigante despertou. Sabe o gigante que tem no hino nacional? É gigante como a própria natureza. São um conjunto de montanhas que tem no Rio de Janeiro que formam um gigante. Então houve uma propaganda um tempo atrás, o gigante acordou, que era um gigante de pedra. E essa propaganda tem tudo a ver com o gigante do hino nacional. Então é o gigante como país, como símbolo do país. Um gigante que despertou, e o gigante despertou na minha visão. Não apenas em alguns poderes, mas principalmente na população. Então o gigante acordou. Eu já fiz um evento há bastante tempo atrás que se chamava Acorda Brasil. Esse evento foi feito nos anos 1990 e já trazia, né, muitas questões sociais importantes e tudo mais. Então, nós despertamos no sentido de adquirir muita consciência social. Nós quem? A população do Brasil. Nos coloquemos, então, em oração para o Brasil. E observemos os resultados. Então vamos observar os resultados, vamos nos colocar em oração. Isso é muito importante. A espiritualidade não é algo secundário. A sua fé não é algo secundário. A sua esperança não é algo secundário e principalmente a oração não é algo secundário. A oração tem muito, 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 muito poder. Aliás, eu fiz um programa chamado O Poder da Oração. Então, vamos fazer essa oração para o Brasil e vamos procurar os resultados. Que Deus nos abençoe. Espero que o programa de hoje tenha sido bom para você. E lembre-se sempre, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.